redor do mundo em 17 idiomas. Há mais de 25 anos, com centenas de projetos internacionais em todos os setores de ponta a ponta. Nós somos a Stalfen, consultoria internacional de transformação, Lean, Digital, de pessoas, processos e negócios. Conduzimos juntos a sua transformação e capacitamos as pessoas rumo à alta performance. Transformamos as desafiadoras metas organizacionais em resultado e estabelecemos juntos uma cultura sustentável de mudança. Nosso amplo serviço de consultoria tem uma abordagem em comum: redução de desperdícios, aumento da produtividade organizacional e melhoria da qualidade dos processos e produtos, com impacto direto no resultado do negócio e retorno ao investidor. Em nossa academia de treinamentos, você aprende na prática e resolve seus problemas reais com o nosso apoio. A melhoria é uma cultura, não um projeto. Stalfen. Dentro de toda empresa existe uma ainda melhor. Acesse stalfen.com.br e inicie agora mesmo a sua jornada de transformação. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso stage virtual da Stalfen. É um prazer tê-los de volta aqui. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Luciana, eu sou gerente de marketing e da Academia de Treinamentos da Stalfen. Hoje nós estamos aqui num evento diferente, né? A gente está fazendo hoje uma masterclass gratuita, super especial para vocês, em que a gente vai falar sobre como aumentar a conversão em vendas com o Lean. Aos que ainda não conhecem a Stalfen, nós somos uma consultoria de transformação global. Estamos presentes em mais de 10 países, com diversos idiomas, disseminando a alta performance através da cultura Lean e com resultado direto, impacto direto no balanço da sua empresa. Eu quero convidar todos para que enviem as suas dúvidas hoje dessa masterclass aqui no chat da transmissão do YouTube. Por favor, participem. Eu quero saber também se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Quero saber de onde vocês são, a empresa, a cidade, o estado. Quero saber mais detalhes de vocês para que a gente possa aí aproximar o nosso contato hoje, recebendo as perguntas, passando para o nosso especialista de hoje. E depois, então, eu volto com vocês no final da aula para que a gente possa fazer essas perguntas ao vivo para o nosso convidado. Eu quero começar, então, agradecendo muito a presença de vocês, a participação. A gente tem tido uma adesão grande em todos os webinars, masterclass que a gente tem feito aqui na Stalfen. Obrigada pela participação, pela interação de todos. E eu reafirmo aqui hoje o nosso compromisso, enquanto consultoria de transformação de negócios, também disseminar conhecimento, disseminar informações valiosas para capacitar as pessoas que são aí a base da nossa transformação, né? Sem pessoas capacitadas, a gente não consegue transformar. Então, o nosso intuito é também disseminar conhecimento. Hoje, para a gente falar aqui sobre Lean na gestão de vendas, sobre como aumentar as nossas conversões em vendas com o Lean, eu quero convidar um grande Sales Expert. É um grande especialista nesse tema, é o Eduardo Fadu. Ele é consultor e ajuda empresas a alcançarem a alta performance em vendas há mais de 30 anos. Eu agora passo a palavra ao Fadu, e depois eu volto aqui para fazer as perguntas que vocês enviarem, para que ele possa responder. E eu também quero convidar vocês, além de deixarem as perguntas no chat, para que sigam a nossa página no YouTube, a nossa página da Stalfen,
e também no LinkedIn. Nós estamos presentes no LinkedIn, sigam-nos no LinkedIn para que vocês recebam sempre em primeira mão as nossas notícias, os nossos eventos, para que vocês recebam os convites e estejam aqui conosco. Então, eu vou chamar agora o Eduardo Fadu, nosso Sales Expert. Fadu, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Mais do que nunca é um prazer e, antes de mais nada, eu agradeço a Stauffen a oportunidade da gente participar e falar com os nossos convidados, não é verdade, Luciana? Um pouquinho desses temas tão caros a quem mexe ou trabalha diretamente com vendas, tá certo? Antes de mais nada, eu agradeço também a presença de todos e a expectativa, mais do que nunca, desse bate-papo. É um bate-papo para permitir com que a gente possa rapidamente passar um pouco de conhecimento e informação e, em seguida, a gente está à disposição para as perguntas e, obviamente, eu tenho certeza que é um tema muito, muito caro, como eu sempre falo, né? É isso aí, Fadu. Então, agora eu deixo você à vontade, pode compartilhar a sua apresentação, iniciar aí esse ensinamento tão valioso para a gente aumentar as nossas conversões em vendas e daqui a pouquinho eu volto. Perfeito. Bom, então vamos lá, amigos. Eu vou aqui promover aqui a apresentação. Acho que está todo mundo me vendo, né? Olha aí, a carinha. Lógico, eu me entusiasmei com o tema, preparei logo umas 350 transparências para a gente começar. Duro que a Luciana só nos disse que eu tinha meia hora para falar com vocês, então eu vou ter que reduzir bastante aqui, pelo menos o número de transparências eu tenho certeza que vai ficar dentro da expectativa. Bom, antes de mais nada, falando rapidamente, a gente atua especificamente em consultoria há mais de 20 anos e atuamos com marketing e vendas há mais de 30. Então, esse tema, ele acaba sendo, de uma forma ou de outra, recorrente, porque é uma preocupação, né? Como vocês todos sabem, quem está diretamente ligado com o assunto de vendas é uma eterna dúvida nessa questão sobre como é que a gente faz para conseguir mais clientes por conta de todo o investimento que tem por trás de cada uma das nossas iniciativas para atraí-los, tá certo? Então, espero aqui conseguir traduzir isso de uma forma suficientemente didática e capaz da gente poder interagir, tá bom? Eu vou ser breve, como eu comentei, espero que a gente consiga depois interagir bastante com as perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Tem uma frase aqui que eu acho que ela não é minha, óbvio, está aqui o autor, já tem com segurança mais de 200 anos, ele morreu em 1812, então com certeza tem mais. Mas ela é muito, muito importante para aquilo que é o tema que nós vamos estar discorrendo um pouquinho a partir disso. Quer dizer, em se tratando de uma estratégia, qualquer que ela seja, né, o que é realmente importante é a implementação. É isso que essa frase está dizendo, né? A estratégia decisiva é a aplicação. Essa noção, aliás, é uma noção que fundamenta todo o processo, inclusive quando a gente vai avaliar ou vai analisar uma questão básica dentro de um trabalho como o nosso. E por que isso? Eu sempre brinco que em administração de negócios, como lamentavelmente a gente ainda não é uma ciência, então a gente ainda vai conviver por um bom tempo uma dose de empirismo. Porém, isso seguramente não é o adequado. O mais importante é a gente estabelecer padrões, ou pelo menos um entendimento claro de causa e efeito. Aliás, é isso que eu sempre preconizo nos nossos bate-papos, inclusive sobre vendas. Quer dizer, não adianta nada eu ser sucesso ou ser fracasso se eu não souber o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer e o efeito que isso impactou no resultado. Tá bom? Então, novamente, voltando à frase, mais do que um belo plano, mais do que uma bela estratégia, o que a gente tem que se preocupar seguramente é com a sua implementação. Tá bom? E por que a gente fala isso quando o assunto é tão
é tão básico. Olha lá. Como é que a gente pode aumentar o hit rate? Como é que a gente pode aumentar a conversão em vendas? Pessoal, independente daquilo que a gente possa supor, uma estratégia de sucesso, ou seja, para que a gente possa garantir um sucesso em vendas, existem anteriormente uma série de ações que devem ser muito bem implementadas e, portanto, o efeito, novamente, de causa e efeito é básico para que a gente possa avaliar e corrigir naquilo que for necessário. Tá certo? Mas vamos lá. Para que eu possa, então, chegar em sucesso, eu preciso, antes de mais nada, de uma estratégia correta. Mas, como disse Napoleão, não só isso, você precisa implementá-la. Então, para tanto, você precisa de clientes corretos, você precisa de uma abordagem profissional, você, obviamente, tem que oferecer uma solução adequada e, por que não dizer, isso em vendas precisa de gente. Então, a gestão correta da equipe é fundamental compor o quadro de ações que você amanhã vai permitir chegar lá na frente e atingir o sucesso. O que, obviamente, um modelo de excelência, como a Stauffer sugere, ela justamente permite a integração de todas estas dimensões, não é mesmo? Voltando de novo à experiência que eu tenho certeza que cada um dos senhores já tiveram. Mais do que nunca tem uma frase muito cara, né, também do universo de propaganda, que diz que Deus mora nos detalhes, né? É mais do que nunca isso. Você quer ser sucesso em vendas? Então, olhe com preocupação, olhe com detalhe cada uma dessas pequenas coisas que nós fazemos corriqueiramente, principalmente o olhar daquilo que é a gestão da rotina, de novo, um tema caro para todos nós que trabalhamos nesse sentido com vendas, mas que é básico para que a gente possa atingir esse sucesso. Bom, como a gente combinou, eu vou transcorrer as transparências e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, eu queria aproveitar aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro chat, deixar claro que essa é uma preocupação. Como é que a gente funciona? Como é que a gente quebra isso, né? Então, seguindo esse guideline, a primeira coisa que a gente não pode deixar de ver é que a gente precisa ter um cenário consistente, coerente, avalizado em relação àquilo que nós estamos entendendo, onde vai transcorrer o nosso foco de vendas, né? Evidentemente que para que a gente possa ter um cenário de vendas, e aí, a partir disso, sugerir uma previsão, que note bem, eu queria até reforçar isso. Quando a gente fala de previsão de vendas, existem dois contextos. O primeiro contexto é o objetivo de vendas, e, num segundo plano, as metas, tá bom? Mas, acima de tudo, a questão básica começa com esses objetivos e o que está interagindo com eles. Então, a gente começa desde dados básicos, como todo mundo sabemos disso, né? Desde indicadores macroeconômicos, históricos, né? Informações do cliente e da concorrência, tá legal? Até objetivos estratégicos da empresa. E aqui eu reforço muito isso. Para que a gente possa estar estabelecendo um cenário de previsão, acima de tudo, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo estratégico que a organização está olhando. Eu vou te passar, por exemplo, muito daquilo que a gente vê corriqueiramente nos meus projetos ao longo dos anos. Então, há momentos organizacionais em que, por incrível que pareça, o objetivo pode ser atingir um ponto de equilíbrio, não é mesmo? Um segundo momento pode ser lucratividade, rentabilidade. Um outro momento pode ser market share. Um outro momento pode ser eficiência do capital empregado. Quer dizer, mais do que nunca, esses objetivos estratégicos que a organização vai formular vão alinhar os cenários de previsão de vendas, propiciando a isso vamos dizer assim, um foco muito claro e objetivo sobre o papel que todo o processo, e principalmente as pessoas, têm que estar sendo orientadas, tá? Eu, até pela experiência já bastante grande, em empresas, tanto em situações bastante confortáveis,
do ponto de vista de caixa, literalmente, como empresas em situações bastante difíceis. A gente tem aqui um foco de trabalho muito voltado para empresas em dificuldades. Então, mais do que nunca, em vendas, não adianta definir um plano, muitas vezes mirabolante, que distancie objetivos muito básicos que a organização precisa ter. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que ser muito, absolutamente muito claro naquilo que a gente se propõe no primeiro momento, aos objetivos, à luz do que você tem em termos históricos, ao cenário que virá e às informações que você tem dos clientes e da concorrência, mas isso tem que estar muito colado com metas, até porque isso vai definir, no segundo momento, vai ser detalhado em metas, transformado em metas de vendas. Tá bom? Pessoal, primeira parte, eu acho que espero ter deixado bem claro para vocês. A grande mensagem aqui é não se distanciar desses objetivos estratégicos que são fundamentais para a organização, quaisquer que eles sejam. Tá bom? Bom, momento 2. Opa, agora chegamos naquilo que a gente mais gosta de debruçarmos. A partir do momento que eu tenho um grande objetivo já definido, a partir do momento que as metas começam a ser formuladas à luz daquela realidade prevista nos cenários, a gente vai se debruçar sobre algo que é fundamental, até porque é dele que vai derivar todas as ações, que é o nosso processo de vendas, tá? Eu tenho certeza que os senhores sabem não só a importância do processo, mas mais do que nunca, é o encadeamento que cada uma dessas pequenas subetapas desse processo garantem com que lá na frente você consiga materializar aquilo que é o grande e principal objetivo, que é o sucesso, tá? Rapidamente, até para não deixar passar a nossa linha de trabalho, nós temos aqui o primeiro bloco de preparação, o segundo da ação propriamente dita e o que virá depois, né? Após a ação. Então, para que a gente possa preparar essa preparação em linha com o processo de vendas. Vale desde o levantamento de dados para a previsão, de novo, linkado com aquele cenário, conhecer os clientes potenciais, aliás, esse é um capítulo que eu vou destacar em seguida, qualificação desses clientes atuais e potenciais, e relacionar-se com os clientes potenciais atuais com base na qualificação, ou seja, não adianta nada você, por hipótese, estar falando com um cliente ou um potencial cliente de um produto que, obviamente, ele não tem nenhuma sintonia com isso, tá? A partir, então, desse primeiro bloco, a gente vai para a ação, preparar as cotas de padronização, acompanhar as cotações abertas, fechar essas cotações abertas, quer dizer, de novo, aqui nós voltamos para a rotina propriamente dita. E, finalmente, o que virá depois. Analisar o que foi estipulado, o que foi realizado, apoiar para receber eventuais faturas abertas, que eventualmente isso possam ser fruto do próprio processo, e, inevitavelmente, padronizar e documentar. Então, o que dá para a gente destacar aqui, que eu queria, à luz da minha experiência, deixar muito claro? Hoje nós vivemos um momento em vendas particularmente interessante. Se a gente analisar com um pouquinho mais de tempo, e aí talvez quem tem um pouco dos cabelos brancos que eu tenho, vai se lembrar que lá pelos anos 80, 90, onde a gente entrou em grandes processos de transformação, a introdução do GQT, quando o downsizing era um dos temas organizacionais, enfim, a reengenharia, coisa antiga, a gente percebeu, especificamente com o departamento de vendas, que ele, mormente, todas essas transformações organizacionais, ele passou um pouco incólume no processo. E por que ele passou incólume? Eu estou te falando porque eu, nessa época, já trabalhava com marketing e vendas. Entre outras tantas dificuldades,
havia um problema grave de incompreensão de como é que se tratava, como é que se dava a venda. Muito embora se falasse, se descrevesse, havia por parte dos formuladores dessas novas políticas um temor adicional quando o assunto era a área comercial. Todo mundo meio que tirava um pé disso. Isso, de um lado, foi positivo, porque quem estava especificamente na área comercial, de certa forma, foi preservado ao longo desses anos, diferente do que aconteceu nas demais áreas organizacionais, produtiva, logística, financeira. Quer dizer, quem viu um departamento de manutenção nos anos 80 e vê um departamento de manutenção nos anos 2000 sabe do que nós estamos falando. São coisas absolutamente distintas. Mas a área comercial, de uma certa forma, ela foi preservada nesse primeiro momento. Quando a gente chega nos anos 2000 e particularmente agora, a coisa muda muito de figura. Há uma referida importância para que a área comercial, então, passe por dentro de uma transformação que a adeque a algumas questões. A começar de alguns temas. Estamos aqui descrevendo o processo, que naturalmente já não é nenhuma novidade, mas que cobra cada vez mais uma diretriz nova para a equipe. E eu queria destacar exatamente esse momento, que é o momento 2, que é conhecer o cliente potencial. Eu atuo especificamente há muitos anos em reestruturações de áreas comerciais, implantação de áreas comerciais. O tema ele é recorrente junto às equipes. Eu brinco sempre que hoje a gente não precisa ter o melhor time de vendas, ou melhor, o melhor sucesso em vendas advém de uma equipe que, pasme, conhece muito bem o seu cliente, a sua carteira de clientes. Esse tema é um tema recorrente, frequente, e que, por incrível que pareça, é um desafio constante junto às nossas equipes comerciais. Aliás, eu, junto aos meus clientes, tenho me batido muito com relação a esse assunto. Quer dizer, um cliente, de que adianta você receber uma proposta por e-mail, fazer um orçamento por e-mail, devolver esse orçamento por e-mail, e na hora em que você vai lá determinar através do FII qual é a chance de você fechar esse negócio, e você coloca alta, aí você fala assim, bom, meu amigo, deve ter alguma coisa errada. Se você recebeu a solicitação por e-mail, você não conhecia, você retornou a ele por e-mail, e você consegue colocar que vai ser alta, baseada no quê? Então, novamente, pessoal, esse é um pouco da temática que o processo de vendas, e principalmente linkado com a ação, a gente tem que estar absolutamente preservado, tá? Então, de novo, é hoje um bom vendedor, um bom executivo de vendas, aquele que domina profundamente, conhece em profundidade a sua carteira, né? Ele conhece, ele fez visita, ele conhece as unidades de influência, ele percebe quais são os concorrentes que atuam junto a cada um dos projetos de venda, ele sabe por que a gente ganha, ele sabe por que a gente perde. Esse papel é um papel básico e que deve ser sempre reforçado, particularmente junto ao time comercial. Tá bom? E, como eu comentei, ele está onde? Ele está na preparação. Então é muito gozado, porque eu brinco sempre, de repente a gente faz lá um grande plano para que tudo aconteça e fique direitinho, e no final a gente não consegue atingir a expectativa que a gente queria, tá? Bom, deixa eu aproveitando aqui. Aí nós vamos para a segunda etapa, que é exatamente o desdobramento disso, né? Como é que os pedidos, evidentemente, dentro de um processo fundamental, a gente pode ter essas melhorias? Então, primeira coisa, cliente identificado, preparar a visita. Olha lá, tá vendo? Tudo aquilo que a gente estava comentando no chat anterior. Planejar esse roteiro, como é que você faz, por onde você vai. Apresentação da oferta, de novo, você tem que falar com a unidade de influência, com a unidade de uso, com quem você vai falar, né? Tá certo? Você tem a negociação do preço e, finalmente, você tem a confirmação. Então, esse detalhamento,
ele reforça exatamente aquela coisa que eu comentei no item anterior. Você precisa ser um profundo conhecedor de clientes. E é o desafio mais do que nunca hoje de todo bom executivo de vendas, tá bom? Aliás, é onde a gente, inclusive, alinha isso em termos de qualidade. Porque quando a gente vai ter um tema caro, como analisar processos e fazê-lo de forma mais eficiente, ele precisa, obviamente, estar bastante alinhado. Tudo bem? Deixa eu avançar, senhores. E aí o tema, gente, que é aquilo que a gente estava destacando lá atrás e que vem agora ficando cada vez mais claro, né? Uma organização alinhada, ela garante o quê? Minimizar, então, esses recursos, ou seja, colocar as pessoas certas nos lugares certos, com as definições certas, e fazendo um trabalho que, obviamente, a gente tem certeza que vai funcionar. Porque é disto que vão falar a maximização dos resultados. Então, se de um lado nós temos aqui estagiários, assistentes, vendedores, key accounts, enfim, toda a estrutura, do lado de lá nós temos que ter a previsão exatamente dessas tarefas, competências e responsabilidades. Aliás, não é surpresa, e aqui eu posso dar um dado da minha experiência, por longos, que hoje a gente começa um trabalho não raro, a equipe comercial olha para mim e range os dentes toda vez que a gente fala que a gente vai rediscutir a carteira, né? E ali é um momento crítico, porque, pessoal, carteira é tudo aquilo que um vendedor luta e briga, porque, obviamente, ele entende que ali é o oceano onde ele vai conseguir lançar sua rede e capturar clientes. O problema é que, não raro, essas carteiras elas estão hiperdimensionadas. Quer dizer, hiperdimensionadas para o quê? Hiperdimensionadas para aquele trabalho prévio e estratégico de conhecer em profundidade as necessidades dos clientes, as unidades de influência com que constam, quem decide, quem usa, quem você vai negociar, desenvolver as unidades de apoio, ou seja, não raro eu tenho performances muito baixas em grandes carteiras de clientes, porque justamente aquilo que é o papel mais importante, mais estratégico do executivo de vendas, não está acontecendo. Não acontece porque ele não faz, até por uma condição de uma carteira muitas vezes muito grande, que gera uma profusão de trabalhos, ele não faz esse trabalho básico de conhecer. A segunda coisa que eu preciso destacar ainda aqui, mas que remete um pouco ao chart anterior, tem a ver com o follow-up. Um dos indicadores que a gente acompanha em nossos trabalhos e que é muito revelador é a falta de follow-up em propostas. Então, isso é um vício também. Não raro, as nossas equipes comerciais são altamente estimuladas a venda, o que é absolutamente correto, só que para vender pressupõe-se dentro do processo que ele precisaria gerar uma proposta. Porém, uma proposta sem um follow-up adequado, no tempo adequado, no momento adequado, ela invariavelmente vai impactar em baixa performance, tá certo? Aliás, é uma coisa muito típica dependendo do tipo de processo em que você está incorporado. Se você estiver atendendo um perfil de clientes, por exemplo, spot, que a gente chama, aquele cliente de conveniência, aquele cliente que solicita um orçamento exclusivamente porque ele está precisando com urgência, então, o que essencialmente ele está buscando? Ele está buscando a conveniência da disponibilidade do produto ou serviço vis-à-vis o preço. Então, nesse caso, como a gente brinca, ele está na base do funil, ele já está vindo para decidir. Ele já sabe o que quer e ele está procurando alternativas. Então, evidente que o follow-up é fundamental e, mais do que nunca, follow-up e negociação, né, para você dar o fechamento. Já que se você estiver lá em cima, vamos dizer assim, no topo do funil, a abordagem é completamente diferente. É onde você vai fazer um trabalho clássico de entender necessidades e compor com ele uma solução, tá? Essa leitura do cliente, pasme,
às vezes passa desapercebido junto à equipe comercial e impacta diretamente na performance. É como se, o brinco sempre tem um 6 lead time, né? Entre o momento em que você identifica a necessidade e starta o processo de venda até o fechamento. Dependendo do perfil do cliente e do momento que ele está trazendo, isso pode ser mais longo ou mais curto. E cabe a nós, então, na orientação, fazer o ajuste para que ele possa incluir tarefas, como falei, do follow-up, no timing adequado para a gente poder produzir performance. Bom, vou avançar um pouquinho. Então, já resumindo, caminhando aqui para o final, até porque eu tenho aqui um tempo exíguo e eu queria ouvir mais os senhores tirando as suas dúvidas. Fazendo, então, um resumo, né? O que a gente pode destacar dessa gestão? Então, primeiro, avaliação dos processos de venda, justamente para torná-los mais eficientes e aderentes à situação atual do mercado, e aí eu reforço, quando a gente fala mercado, eu sou economista de formação, então a gente aprende na escola que mercado é uma interação entre concorrentes e clientes. Então, quando a gente fala mercado, nós temos que olhar para essas duas figuras, quem está comprando e com quem a gente está concorrendo. Aliás, uma preocupação que muitas vezes não fica bem clara e não é base daquilo que é o trabalho que a gente precisa fazer. A segunda coisa, nós temos que falar da segmentação de clientes, definir com prioridade do processo. Senhores, acabei de descrever um problema básico. Se você percebe que você está interagindo com um cliente com essas características que eu acabei descrevendo, de spot, você não pode achar que você vai fazer um follow-up daqui a 60 dias e achar que, ou como diz um cliente meu, você só vai ligar para saber que ele já comprou de outro, né? Então, essas questões precisam ser tratadas de forma muito incisiva, tá? Eu tenho um cliente já há muitos anos que ele determinou o dia do follow-up, quer dizer, o vendedor pode, durante a semana, o 6 lead time dele para processos spot é em torno de 4, a gente acompanha 4, 5 dias. E ele determina, sexta-feira, se você não fez, você vai lá para fazer todos os follow-ups. Então, de sexta não passa para segunda. Justamente para quê? Para estimular a equipe comercial a entender a importância do follow-up dentro de um processo maior, que é vendas e resultado. Transparência inevitável, quer dizer, ninguém vai tomar decisão sem saber exatamente isso e, obviamente, aquela característica que a gente deseja, né? Um processo transparente, descrito transparente, permite a gente incorporar um conhecimento sobre causa e efeito, que é a base do próprio desenvolvimento do conhecimento necessário para que a gente possa fazer um improvement eterno sobre o nosso trabalho, né? Fornecimento mais rápido de informação, responsabilidades definidas, isso é claro, quer dizer, há uma preocupação cada vez mais óbvia sobre o papel que os agentes dentro do processo de vendas, como eu comentei com vocês, é incrível como eu tenho verificado processos onde a gente tem um acúmulo de orçamentos abertos e baixíssimo nível de follow-up, porque não ficou claro, a momento algum, que dentro das prioridades, fazer orçamento era importante, mas também saber e negociar era básico. Então, é uma coisa que precisamos definir muito claramente qual é o papel e como cobrá-los, né? Essa nova estrutura organizacional, com responsabilidades claras, ela remonta ao objetivo anterior também. Quer dizer, ninguém vai construir uma nova estratégia, uma nova organização, olhando sem pensar com as responsabilidades e os papéis de todo mundo. Os KPIs revisados, óbvio, aqui está um que eu acabei de mencionar. Eu tenho, francamente, uma experiência muito positiva nesse acompanhamento do tempo médio de processo do projeto de vendas, e isso como um sinalizador para que o modelo de gestão se adeque, principalmente no que tange a captura de oportunidades, que, aliás, é o objeto da conversa de hoje, né? Como é que a gente faz esse aumento do hit rate a partir dessas discussões? Comunicação regular, quer dizer, definindo o funcionamento com foco no acompanhamento. Uma coisa que sempre eu lembro aos meus clientes e, obviamente, a experiência da Staufin corrobora.
Você não pode aparecer na vida do cliente só para tomar o dinheiro dele, né? Aliás, é uma coisa que prejudica imensamente o desenvolvimento do relacionamento com o cliente. Então, de novo, a comunicação regular, a forma de você abordar, isso inclusive vai afetar lá na frente o quê? A dimensão da carteira do cliente. Que foi um tema que eu já destaquei. Quer dizer, você tendo 300, 400 clientes na sua carteira, mal e porcamente você consegue atender a demanda de orçamentos, quiçá o follow-up. Agora, estabelecer um relacionamento onde você aprofunde o conhecimento, como eu comentei, não só das necessidades, mas de todo o francês, a ambiance do que vai transcorrer em termos do momento organizacional do cliente, quem é a pita, sobre isso tudo, você não tem tempo para desenvolver, né? Então, de novo, quando a gente fala de uma comunicação regular, nós estamos falando de um esforço adequado para ir muito além de só atender uma demanda de vendas, né? E por último, não menos importante, é esse time estratégico, tá certo? Adequado e alinhado com os objetivos organizacionais. Então, de novo, se o momento da organização olha como oportunidade aumentar a lucratividade, quer dizer, esse alinhamento tem que refletir isso, inclusive nos seus processos básicos, desde uma negociação até identificar lá atrás qual é o cliente para quem você vai vender. Porque não adianta você querer vender, né, um cliente que não tem condições de absorver o preço que você deseja, oferecendo um produto inadequado ou pelo menos com uma distância muito grande em relação à expectativa que o cliente tem de pagar o benefício. Bom, tudo bem? Bom, o que isso aqui oferece, né? Como disse a frase do Bonaparte, né? O que isso aqui vai oferecer como resultado? É exatamente o que a gente tem aqui na ponta direita, tá? Aumento da receita e aumento da lucratividade. Lembrando que lucratividade pode ser um dos objetivos organizacionais, tá? Melhoria de imagem, aumento de produtividade, aumento da taxa de conversão à assertividade e, inevitavelmente, o sucesso do time. Tá bom? Bom, pessoal, resumidamente, como a gente comentou, esses benefícios, falar disso é, antes de tudo, fazer coisas muito bem feitas anteriormente para que a gente possa atingi-los. E aí o efeito que a gente deseja. Queridos, eu não gostaria de me alongar, até porque nós temos um tempo exíguo e a Luciana vai puxar minha orelha se eu demorar demais. Não é verdade, Luciana? É isso aí, Fadu. Não vou puxar a orelha, não. Foi ótimo. Eu estava aqui babando nos seus ensinamentos aí, nas dicas que você estava dando. Obrigada por essa aula de hoje. Esses ensinamentos que você passou, com certeza, já estão coçando aqui para a gente colocar em prática. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu só queria começar antes, Fadu, antes de passar as perguntas aqui do pessoal. Eu queria, assim, dentro de tudo que a gente conversou aqui, do que você falou, eu acho que tem uma dúvida bem específica de muitas pessoas com quem eu converso. Eu também sou da equipe de marketing, então eu estou também nessa área. Qual que é a diferença, Fadu, da gente prospectar para a área de serviços e para a área de produtos? E também, assim, dentro dessa pergunta, talvez a gente trazer também a diferença do B2C e do B2B. Como que qual é a diferença para a gente prospectar para esses dois lados? Bom, antes de mais nada, qualquer uma da abordagem de vender produtos ou vender serviços começa exatamente pela estratégia, tá bom? Quer dizer, a resposta começa lá atrás, lá atrás. Por quê? Vamos ser muito claros. Se eu tiver que vender, por exemplo, um produto, algo tangível, inevitavelmente ele vai ser carreado
de uma série de simplificações, por exemplo, na hora em que você tem que destacar a apresentação ou mesmo formular os benefícios. Quando a gente fala de serviços, e aí, no caso, a gente muitas vezes está destacando algo muito intangível, a gente precisa ser muito mais assertivo, principalmente no perfil dos clientes que nós estamos buscando, tá bom? Dito de um outro jeito, para ser bem objetivo, reza a lenda que os serviços eles precisam estar alinhados a nichos, particularmente nichos de mercado, tá bom? Vou fazer aqui um exemplo bem banal, mas que é sempre bom. Vamos vender serviços de fotografia, é uma coisa. Vamos vender serviços de fotografia para casamentos. Opa, já está dando uma afinada. Vamos vender serviços de fotografia em Campinas. Note que essa apropriação dos serviços é básico, isso é definido lá atrás, para permitir você conseguir olhar as oportunidades atingindo os clientes com muito mais eficácia. Tá certo? E o produto, Fadu, é possível pensar assim? Claro que é possível, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem, essa necessidade é menos premente, tá bom? E isso é fundamental. Com relação a B2C, B2B, B2B2C, tá certo? São estratégias absolutamente distintas. Por quê? O B2C, nós estamos falando estritamente de você vender um packing diferente, uma loja, né? Portanto, um ticket médio diferente e tendo que carregar um esforço, né, para atendimento e vendas completamente diferente. Quando você vai, por exemplo, para o B2B, nós estamos falando que tecnicamente muitas vezes viram vendas de alto valor agregado. Então, é uma abordagem novamente muito sofisticada, diferente do B2C. E quando você vai para o B2B2C, ou seja, você vai tratar com o canal de vendas, né? Aí você amplifica ainda mais a visão. Por quê? Rigorosamente, o canal de vendas, ele tem as mesmas bases motivadoras que você tem, em outras palavras. Do lado de lá, você tem um empresário como você tem aqui. Então, para que ele possa, na prática, transformar aquilo em algo de negócio, ele tem que ver as oportunidades que na prática são as que você está vendo. Então, ele tem que ver margem, ele tem que ver resultado, o produto não pode encalhar na prateleira. Então, como comentei, o B2B, o B2C e o B2B2C serão diferentes em função exatamente das preocupações e, obviamente, das interações que vão desenvolver. Respondi aí a pergunta? Respondeu, e eu tenho mais uma perguntinha aí para já fazer em seguida. Com relação aí ao lead time da proposta, né, da venda, até do B2B para o B2C tem uma diferença gigante, né? Porque no B2B, como é uma venda de maior valor agregado, como você disse anteriormente, certamente o lead time é muito maior. Como que eu sei qual é o lead time ideal para a minha venda? Bom, antes de mais nada, eu vou reforçar aqui essa característica de causa e efeito, tá bom? Então, normalmente, nos nossos projetos, a gente acaba implantando soluções de business intelligence, que hoje já são até bastante populares, mas mesmo que não fosse, a gente pode fazer isso por amostragem e determina, através do histórico, qual é o momento em que o projeto de vendas entrou, até os projetos de sucesso, obviamente, que foram fechados. Isto vai, a partir do perfil e da linha com os clientes, a gente estabelece. Então, por exemplo, eu tenho clientes já há algum tempo que a gente acompanha esse indicador. Então, por exemplo, se é esse cliente, como eu comentei, que vem com características mais spot, que ele está buscando fundamentalmente, a disponibilidade de produto e preço, então é óbvio que você, como a gente brinca, ele está muito próximo do final do funil, né? Ele está procurando algo para uma solução muito imediata. Então, nesse caso, o tempo é contado a partir disso. Normalmente, para a experiência nossa com clientes, não passa de 4 dias.
tá certo? Já clientes, e aí vamos voltar lá, clientes que estão, vamos dizer assim, mais para a boca do funil, ou seja, ele ainda está identificando necessidades, está comparando soluções. Então, aí você tem, inclusive, uma abordagem diferente. Você tem um trabalho, e aí eu estou falando propriamente do trabalho do executivo de vendas, né? É um trabalho mais de sondagem, de identificar, construir a solução. E aí, o follow-up, ele rigorosamente ele vai acompanhar a evolução do cliente na direção. Dito de um outro jeito, enquanto o cliente não evoluir no processo de compra, não dá para evoluir com o processo de venda. Tudo bem, Lu? Essa, aliás, é uma falha muito comum também junto aos executivos. O vício é tão grande em perder pouco tempo em entender e conhecer cliente, que ele não percebe em que momento o cliente está da compra. Quer dizer, para que você possa evoluir na venda, você precisa saber qual é o momento em que ele está na compra. De tal sorte em que o processo de venda e o processo de compra, eles vão se ajustar em função do seu faseamento, rigorosamente. Se o cidadão está no final do funil de vendas, é a hora de você manda o orçamento e, de repente, liga para ele para fazer a negociação e dar o fechamento. Diferente de um cara que você, obviamente, identifica que ele está lá na boca do funil. Ele está procurando alternativas, ele ainda não... Se você tentar dar um fechamento num cara desses, inevitavelmente você vai perder tempo, para não dizer que você pode, inclusive, perder a oportunidade, porque ele vai se assustar e correr. Tá bom? Usei uma linguagem bem de vendas agora, que é para deixar todo mundo mais à vontade. Ótimo, tenho certeza que o pessoal já está aqui cheio de perguntas, olha só. A gente tem uma pergunta do Leonardo Caiman. Bom dia, neste conceito Lean Vendas também tem funil de vendas? Tem um fluxo? Somos da Trust Group. Só para a gente pontuar, Leonardo, o Lean, na realidade, assim, para a gente poder... passar aí a bola para o Eduardo responder, o Lean ele é uma metodologia, né, que veio do chão de fábrica e traz conceitos que a gente empresta aqui, nesse caso, para a gestão de vendas. Então, os conceitos do Lean, eles podem ser emprestados para o ambiente office, para ambiente de serviços, para várias áreas da empresa, né? Então, o conceito sai do chão de fábrica e é trazido, então, para vários ambientes de gestão. E aí, então, agora passando para o Eduardo, eu tenho certeza que a gente estava falando de funil agora há pouco, tenho certeza que ele tem a resposta certa aí para você. Fala um pouquinho para a gente de funil de vendas, Eduardo, por favor. Com certeza. Aliás, eu só reforçando isso, sim, existe, até porque ele é fator crítico, não só para a gente avaliar o resultado, mas para a gente fazer previsão de vendas, tá? Então, sim, existe, ele é estruturado, ele tem os mesmos mecanismos lógicos da avaliação de um processo, como qualquer outro, mas, acima de tudo, ele tem um papel importante, porque, nesse caso, ele vai garantir que aquele desdobramento dos objetivos organizacionais em metas transforme isso dentro de previsão. Uma das coisas que, aproveitando esse gancho, tá, Luciana e o amigo que deu a pergunta, quer dizer, o que mais importante hoje num bom funil de vendas é justamente proporcionar ao gestor uma ferramenta consistente sobre a capacidade que nós temos de entregar a meta, mas, acima de tudo, de identificar as falhas do próprio processo, né? Como eu acabei de comentar, você tem um cliente que tem uma carteira imensa, que vende pouco, a primeira coisa que você vai identificar é se ele está gerando propostas ou não, de baixo para cima. Se ele faz bastante propostas, mas será que as negociações estão sendo feitas? E assim você vai nessa pegada, né? Agora, paralelo a isso, corre todos os indicadores que são fundamentais para orientar, inclusive, qual é o momento
mais adequado, ou se tem uma fuga, literalmente, uma falha de eficiência, vai ser uma linguagem bem lean, do esforço vis-à-vis resultado, tá bom? Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe aqui a gente já encaixar, do Fábio. Como eu consigo definir uma nova carteira de clientes que acabo de receber em clientes potenciais e spot em um curto prazo? Olha, vou te dar aquilo que a gente comentou lá atrás. Você precisa conhecer, tá certo? Você precisa conhecer o cliente. Então, alguns verticais são importantes. Eles podem ser os firmográficos, que são a carinha, né, o segmento de atuação. Você pode fazer isso regionalmente, etc. Agora, sem ilusão, sem o contato fica muito difícil. Ainda que esse contato seja por telefone. Hoje nós vivemos um grande problema com as equipes comerciais, porque por conta da pandemia, a gente não está conseguindo mais fazer reuniões comerciais, enfim, aquelas interações que são básicas, históricas da área comercial. Então, hoje, a gente está muito restrito ao telefone, e aí eu tenho insistido muito com as minhas equipes comerciais. Eu tenho até um pequeno treinamento que eu forneço sobre cold calls, tá? Você precisa incorporar essas técnicas de cold call o mais rápido possível e partir para essas interações. Evidentemente que você não vai começar da letra A até a letra Z. A minha sugestão é fazer cortes na sua carteira, identificando os clientes que estão mais próximos do ponto de vista daquela que seria a sua abordagem e fazer. Agora, inevitavelmente precisa de um pouco de técnica sofisticada para superar as barreiras naturais ao cold call e, evidentemente, o que você vai fazer subsequentemente. Legal. O Alisson, aproveitando essa conversa aqui que a gente está tendo sobre como entrar em contato com os clientes, né? A gente recebeu 2 perguntas que eu acho que são mais ou menos nesse sentido. Se essa comunicação, o Alisson pergunta se essa comunicação pode ser feita com e-mail marketing, e aí também a gente teve uma pergunta aqui do Valdir, depois em seguida, qual é o impacto dos contatos virtuais com os clientes comuns neste momento? Então, além dessa questão do telefone que você está falando, né, Fadu, a questão do contato via e-mail, né, um contato virtual, via uma conf call, qual é o impacto disso? Bom, eu sou eu sou muito desconfiado de soluções, principalmente soluções automatizadas, tá bom? Eu volto naquilo que eu comentei. Eu acho que interação para conhecer cliente é importante. Evidentemente que as soluções de e-mail marketing, elas continuam válidas e vão continuar válidas por muito, muito tempo, porque elas podem, de uma forma ou de outra, identificar leads a partir exatamente da demanda gerada pelo cliente, né? E isso tem um papel importantíssimo para a gente acelerar o nosso processo. O problema é que essas soluções, elas precisam ser muito, muito, muito bem direcionadas. Então, por exemplo, hoje eu recebo uma quantidade de e-mails que eu absolutamente nem desperta o meu interesse. Agora, eu acredito, por outro lado, que se você estiver fazendo algumas abordagens mais sofisticadas, e aí eu não estou falando do B2C estrito sensu, tá? B2B de alto valor agregado, você tem algumas ferramentas do mercado, tá? Onde você vai conseguir fazer um approach mais direcionado e mais inteligente. Vou te dar um nome para que a gente não deixe. Por exemplo, o Sales Navigator do LinkedIn é uma ferramenta muito interessante, muito inteligente, porque ele, na prática, ele funciona como um CRM que já veio com uma carga de prospects. Agora, veja bem, deixa eu explicar isso, porque eu inclusive tenho um treinamento voltado a isso. Para que você possa utilizar as mídias sociais para você prospectar, você precisa ter uma interação de nível adequado. Ou seja, não adianta você, um vendedor, que tem um perfil no LinkedIn incompleto, com formações daquelas mais
tentar abordar, por exemplo, um gerente ou um diretor de uma empresa. Isso, infelizmente, não vai funcionar, tá certo? Então, de novo, soluções sofisticadas são para, né, processos complexos exigem soluções sofisticadas. Não adianta você simplesmente acessar, como eu falei, mandar 1 milhão de e-mails e entender que isso vai resolver, do mesmo jeito que você vai para uma solução de soluções como essa que eu mencionei, né, de social selling, e você vai utilizar isso, sendo que você não foi nem preparado na abordagem, nem tem um perfil de LinkedIn minimamente à altura da interação que você vai querer, tá? O efeito disso é pior, é contraproducente. Então, Aqui a gente entra na história do relacionamento, né, Fadu? A importância da gente traçar aí, da gente criar um relacionamento que gere valor, né, para as pessoas, né, e que não simplesmente tente vender, mas que né, ofereça valor para essas pessoas. Bom, eu sou de uma tese, até por conta de ter que vender consultoria, né, Luciana? Eu também vivo de vender. Existe uma máxima em vendas que sempre ajuda, né, nessas horas. Quer vender? Faça amigos. Para que você possa fazer amigos, então você tem que oferecer alguma coisa antes de, evidentemente, identificar necessariamente uma oportunidade e abordar a partir disso, não é mesmo? Então, essa regrinha, ainda que possa ser até muito antiga, mas ela está no cotidiano de todo executivo de vendas. O problema é que, lamentavelmente, nem todo mundo tem tempo de fazer amigos e nem todo mundo sabe fazer isso, né? Com o público que interessa. Então, esse é o desafio. Mas eu acho que aí é o desafio do executivo de vendas. Um bom executivo de vendas, ele, acima de tudo, ele performa a partir de todos esses elementos, não é mesmo? E o bom vendedor é aquele que, então, sabe fazer amigos. Muitos. Eu posso garantir para você, principalmente no B2B de alto valor. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes já há muitos anos que atuam no segmento industrial, né? Que trabalham com indústrias nas especificações de determinados componentes técnicos ou mesmo máquinas. Querida, ele é convidado a participar da discussão anterior, quer dizer, sendo bem rigoroso com o processo, né? É o que a gente chama, ele está numa etapa de forte desejo, como a gente chama. Não existe um processo de compra. Portanto, se não tem um processo de compra, não tem um processo de venda. Como ele está fora do processo de compra, então ele tem uma oportunidade ímpar de participar da especificação. Compreendeu? E para que ele possa ter sido convidado a participar, por exemplo, desse momento, é porque ele angariou conhecimento, né? Quer dizer, a pessoa que está convidando ele a participar dessa etapa do processo é porque ele tem, entre outras coisas, a percepção de que é um cara que resolve e que, obviamente, desenvolve essas habilidades, como eu brinquei, de ser amigo, né? Então, ele chega antes de qualquer um, tá? Eu tenho vários casos e sou um estimulador desse tipo de papel, tá? Então, em vendas técnicas de alto valor, isso é um diferencial absoluto do executivo de vendas. Você concorda ou não? Quer dizer, você está chegando antes de todo mundo. Pior é, olhando na outra contraponto, é quando você só é solicitado para, né, fazer um orçamento. Quer dizer, é quando você chega no final do funil, como a gente brinca. Então, o que você tem para oferecer? Você tem para oferecer disponibilidade e preço, né? Então, ele não vai querer saber se a sua solução poderia ser melhor engendrada. Ele já veio literalmente para saber se você consegue disponibilizar o que ele quer e pelo preço mais barato, eventualmente. Tá bom? Para a gente poder finalizar, Fadu, a gente tem mais uma pergunta do Alisson aqui. Existe uma maneira correta de utilizar carteira de clientes com cliente final em e-commerce? Ele diz que ele é da B1, eu não sei falar. É BB.
Equipamentos cervejeiros. Desculpa, Ótimo. eu não. Olha, bom, vamos lá. Primeiro, o e-commerce é uma história nova em vendas, tá bom? Eu, francamente, acho que se você tem uma boa performance no seu e-commerce, o que seria interessante é que a base de clientes e a base de informações que você reuniu dos clientes, você utilizar eventualmente por vendas cruzadas ou para novas oportunidades. Eu estou entendendo desse jeito. O problema é que o e-commerce, ele, invariavelmente, ele é uma venda absolutamente reativa, né? Quer dizer, você deixa ele, você pode estimular, obviamente, com publicidade e propaganda, mas ele vem de uma forma onde você tem muito pouca estratégia do ponto de vista de quem está comprando. Ele vai comprar, ponto. Tá? Para que você possa fazer uma ação, de novo, utilizar a base, conhecer, fazer alguns cortes nos verticais e estimular via publicidade. Mas, insisto, isso tem um quê ainda de empirismo, entendeu? Eu posso achar. Eu acho que nessa hora precisa avaliar com mais tranquilidade, inclusive a base de informações e de clientes de quem você tem recebido as solicitações, pelo menos de orçamento, que é um nível superior à compra, né? Você precisa ter uma persona, como se diz nessa hora, né? Muito bom, Fadu. Eu quero te agradecer. A gente já estourou o tempo aqui. Obrigada por todos esses conhecimentos que você passou para a gente aqui hoje. E eu quero deixar aqui, para a gente finalizar a nossa Masterclass, eu quero deixar um convite muito especial para todos que estão aqui nos assistindo hoje. Nós estamos com uma turma aberta para quem quer se aprofundar aí no universo do Lean Sales, do Lean na gestão de vendas, do Lean aplicado à gestão de vendas, né? Para você aprender a eliminar em definitivo aí os desperdícios dos seus processos de venda e criar um processo de venda realmente eficiente, eficaz, que traga resultados para o seu negócio. A gente tem essa turma, então, nos dias 7 e 15 de junho. O Fadu, que está aqui com a gente, é um dos nossos experts que estará nessa turma aí ministrando esse treinamento. E para quem está aqui hoje, a gente separou um descontinho especial, 20% de desconto na inscrição. Então, para que você aproveite essa promoção exclusiva aqui da nossa Masterclass, você deve se inscrever nesse link. A gente vai colocar o link no chat, certo? Tá certo? A gente vai colocar o link no chat. Você se inscreve no link e coloca lá na aba do cupom, você coloca Lean Sales 20 off. Também vamos colocar aí no chat essa informação. Lean Sales 20 off é o cupom. Você se inscreve, coloca esse cupom, a gente vai te dar o desconto e você já garante aí uma vaga nesse treinamento que vai ser realmente imperdível, né, Fadu? Bom, eu espero ter a oportunidade de aí interagir mais, né, Luciana? Contando um monte de experiências que eu tenho certeza que vão, né, avivar aí as oportunidades e a visão de todos sobre como a gente implementar isso nas nossas organizações. Eu acho que o tema realmente é um tema fundamental para os dias de hoje, ainda mais com as dificuldades adicionais derivadas, por exemplo, da pandemia, né? E é um treinamento ao vivo, né, Fadu, em que você interage com as pessoas, e uma característica bem marcante dos nossos treinamentos é que a gente resolve os problemas dos participantes. A gente vai atuar diretamente nos problemas que os participantes trouxerem dos seus próprios negócios. Então, fica o convite, o Fadu vai estar junto com o nosso consultor aqui da Stalfin também, e o César é o outro consultor que vai estar nesse treinamento. Fica o convite, fica o cupom, aproveitem, inscrevam-se e passem para as pessoas que têm interesse também nesse assunto, que vai ser realmente um grande sucesso esse treinamento, eu tenho certeza disso, eu já estou bem curiosa para assistir. Fadu, muito obrigada, eu vou deixar aqui para você dar o seu recadinho final, para que a gente possa se ver mais para frente aí nesse treinamento. Claro, eu agradeço antes de mais nada a Stalfin pela oportunidade de ter me convidado. Falar sobre vendas
é um prazer especial. Quem já teve a oportunidade de conviver comigo pessoalmente sabe que a gente faz isso com uma paixão especial. Eu convido a todos a terem a oportunidade de interagir um pouco mais com a gente participando do evento, mas acima de tudo, eu fico à disposição, tá certo, Lu? Para que a gente possa continuar sempre interagindo e tratando dos temas relativos à venda. Eu agradeço novamente a participação de todos e também a Stalf e a Luciana em particular, que foi muito importante para que esse evento se viabilizasse. Obrigada, Fadu, obrigada a todos. Até mais, gente.